Aleluias. Gênesis 1, capítulo 1, verso 27 e 28. Aleluias. Dando continuidade, irmãos, a série de mensagens que foi começada no dia 14 de novembro, 14, 21, 28, dia 5 e hoje dia 12. Se encerra essa série de mensagens intitulada SOS Família, porque as nossas famílias precisam deste socorro. Nós precisamos desse socorro do Senhor, porque nós somos humanos e somos falhos, como foi falado aqui pelo evangelista William, mas o nosso Deus, Ele é perfeito. E é Ele que nos molda, Ele que nos direciona e Ele que nos motiva nessa caminhada de família, que é um projeto dEle, que foi colocado lá no Jardim do Éden, a primeira família. E nós estamos aqui porque Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na nossa família. Diz assim o versículo 27 e 28 de Gênesis: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Chamou fêmea e os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós vemos aqui Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria a mulher. Quando Deus cria, Ele já tem um projeto de família, porque isso estava no coração de Deus. Então o projeto de Deus para a família não deve ser perdida. O projeto que Deus tinha para a minha família e que Deus tem para a minha família não deve ser perdida. E a família tem um papel no século 21. A família tem um projeto na sociedade, mas a família também tem algumas obrigações importantes, e para que a minha família, a tua família esteja bem espiritualmente, precisamos de cumprir alguns requisitos. Precisamos de, em primeiro lugar, entregar a nossa vida ao Senhor, deixar Ele trabalhar, deixar Ele mover, deixar Ele fazer, porque se cada membro desta família cumprir o seu papel, com certeza as nossas famílias serão bênçãos, serão vitoriosas, serão abençoadas. Mas se eu cumprir o meu papel como membro dessa família, se você cumprir o seu papel como membro da família, porque muitas vezes hoje as famílias estão fragmentadas, as famílias estão passando por um processo de socorro, estão pedindo socorro, porque alguns membros não têm cumprido o seu papel como na família, de pai, de mãe, de filho, de irmão, não tem cumprido o seu papel. O que é família? Família é uma instituição social fundamental, composta por um grupo de pessoas relacionadas, ou seja, que tem laços biológicos, que tem laços afetivos. A família é a base da sociedade. Essa família, este nome nunca vai ficar sem valor, porque ela tem valor espiritual e ela é a base de uma sociedade. Ela tem impacto na sociedade, ela tem impacto na vida da igreja, na vida das pessoas. E o livro de Gênesis vai falar isso, Ele apresenta aqui, como nós lemos, o primeiro casal, a primeira família, Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, e se tornaram pais de toda a humanidade. No livro de Gênesis nós vemos exemplo de várias famílias: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, enfim, várias famílias que foram criados, foram um projeto de Deus. E Deus chama uma família porque Ele quer abençoar a tua família e a minha família. Você não está na tua família por acaso, você não está na igreja por acaso, é projeto de Deus. Deus tinha escrito isso, Deus tinha um propósito de você ser membro de uma família, estar nessa família. Tudo que Deus faz é bom, e Ele fez você e fez a mim, nos fez, porque Deus é bom e você é bom e a sua família é boa, e nós somos projetos de Deus. Ainda que esta família para a sociedade seja totalmente diferente do que a Bíblia fala, mas a família é constituída por pai,
por mãe e por filhos. A sociedade está trazendo um outro modelo de família que vai contra os princípios bíblicos. São valores que nós não cremos. Ou seja, famílias constituídas por pai e filhos, por mãe, ou por pais ou por mães. E aí viram uma bagunça, e Deus não compactua, Deus não aceita. Mas como a tua família é projeto dele, e você ama o que Deus criou, você ama o que o Deus fez, porque você está em uma família que Deus já arquitetou lá no céu, desde o princípio. Ele arquitetou, ele projetou a minha e a tua família. E nós temos, como membros dessa família, nós temos que buscar alguns valores que vão se perdendo ao longo do tempo. Nós temos que buscar, nós temos que ser guiados por alguns valores que devem estar intrínsecos nas nossas famílias. E um deles chama-se amor. Por que as famílias hoje estão fragmentadas? Porque muitas vezes não buscam esse amor. O amor ele tem que estar dentro do meu coração e do teu coração. E Paulo vai falar sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência ou inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso é amor. Se nós dentro da nossa família amarmos, nós vamos buscar esses princípios que Paulo fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E ele fala: tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. São princípios que têm que estar alicerçados na minha vida, na tua vida. E eu, como membro de uma família, tenho que buscar esse princípio de amar. O que adianta eu amar só aqueles que me amam? Mas nós temos que amar aqueles que também nos odeiam. É bíblico, é mandamento do Senhor. Nós temos que buscar a fidelidade também. Nós temos que buscar o respeito, o perdão, a bondade, a misericórdia. Os pais têm que cumprir o seu papel. As mães têm que cumprir o seu papel de criar os filhos. E os filhos têm que cumprir o seu papel de obedecer pai e mãe. Este é o princípio bíblico. Porque nós vemos hoje as famílias fragmentadas. Não há amor, não há mais respeito. Nós fazemos aquilo que queremos. Nós buscamos os nossos interesses, não o interesse da coletividade. Quando nós trabalhamos sozinho, a nossa família não cresce. Quando eu trabalho sozinho, a igreja não cresce. Mas nós temos que trabalhar em união, em coletividade. Esse é o princípio para a família. Um outro princípio que nós abordamos aqui é o perdão. Essa palavra ela tem que estar dentro do nosso coração. O perdão é uma das principais características do amor. Se você ama, você perdoa. O crente ele tem que ter essa palavra intrínseca dentro de si. Um lar cristão é fundamental que os membros se firam, que os membros tenham dificuldade, mas não pode deixar de perdoar, deixar o orgulho de lado e buscar a reconciliação, o crescimento. Todos nós cometemos erros. Quem não erra? Todos nós erramos, mas o perdão é a oportunidade para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que você cresça e desenvolva a sua vida espiritual diante de Deus. A prática do perdão em casa é um dos lugares que nós temos mais dificuldades, é de perdoar a esposa, perdoar o esposo, perdoar os filhos perdoarem os pais, porque todos nós erramos. Mas quando há o perdão, a família rompe, a família cresce e o diabo não vai acusar ninguém. É por isso que nós vemos algumas famílias fragmentadas. A falta do amor, falta do perdão, falta de fidelidade, falta de compromisso. Mas quando nós buscamos os princípios bíblicos para a nossa família será bênção. E eu profetizo nessa noite que por mais que a sua família esteja passando por dificuldade, ela é princípio, ela é projeto de Deus e ela vai crescer, ela vai ser bênção, ela é bênção em nome de Jesus.
A nossa família é bênção. Nós temos que abençoar a nossa família. Nós vemos aí muitos pais, muitas mães, muitos filhos amaldiçoando a família. Ame o seu pai, ame a sua mãe. E um dos princípios que nós temos que ver na família, irmão, é que eu tenho o meu papel e eu preciso crescer na graça, no conhecimento, crescimento espiritual. Tem pessoas que aceitam o Senhor, mas permanecem da forma que estão. Não há mudança, não há o crescimento espiritual. Quando Deus alcançou a minha vida e a tua vida, Ele tinha propósito de não você estagnar na tua vida espiritual, mas que você crescesse, buscasse ao Senhor. O crescimento espiritual na vida do homem e da mulher não pode parar, não pode estagnar. Tem que ser um crescimento contínuo. Desenvolvimento espiritual. Como eu vou entender as coisas de Deus se eu não busco a sua palavra, se eu não estudo, se eu não leio, se eu não observo os mandamentos do Senhor? É uma busca por comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com a minha família, também não vou ter comunhão com Deus. E Deus diz: olha, para você crescer, ter intimidade comigo, é perdão, é você negar a si mesmo, é buscar a sua vida e ter relacionamento comigo. Relacionamento. Como vamos relacionar com Deus se nós não aprendemos isso na nossa casa? Como vamos relacionar com Deus se nós não buscamos isso dentro de casa? Oséias vai dizer: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu conheci o Senhor. Um dia o Senhor me alcançou, mas eu tenho que prosseguir nessa caminhada de crescimento, buscando mais e mais de Deus para a minha vida. Mas tem pessoas que estagnam na sua vida espiritual. O crescimento, ele é necessário para todo homem e mulher. Nós temos que estar envolvido com as coisas de Deus. Como que eu vou crescer? Através da oração, através do jejum, da leitura da palavra de Deus, sendo obediente aos mandamentos de Deus. Aí sim vai haver crescimento. Aí sim nós vamos ver você e eu cumprindo o seu papel como membro dessa família que Deus separou. Princípios espirituais, fortalecendo os limites espirituais, é o tema de hoje. Fortalecendo. Como eu fortaleço os limites espirituais? Orando, buscando a Deus, cumprindo o meu papel como servo de Deus, como pai, como mãe, como filho. Nós temos que buscar estes princípios bíblicos. Se eu não busco estes princípios bíblicos, eu estou sendo relapso na obra de Deus. Eu posso fazer com excelência na casa de Deus, ser um diácono, um pastor, um bispo, diácono, enfim, não importa o meu cargo. Se eu faço bem, mas eu deixo em casa o que eu deveria fazer e não faço, eu estou sendo relapso. Deus não está recebendo a minha adoração, o meu serviço, mas eu tenho que buscar em primeiro lugar Deus na minha casa, buscar a Ele, para que Deus receba o que eu faço na sua casa, na casa dEle, na obra dEle. A Bíblia vai falar muito disso, de crescimento espiritual. Olha só que diz em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça, no conhecimento, nós temos que conhecer o Senhor. Crescimento, o crente ele não deve ficar anão, tem muito crente anão. Anão espiritualmente, ele começa muito bem. Eu sempre digo isso, nós começamos qualquer coisa muito bem, mas no meio da caminhada parece que há um enfado, há um cansaço. Nós desmoronamos, nós queremos retroceder, mas nós temos que prosseguir na caminhada cristã, buscando ao Senhor. Quer ser bênção na tua casa? Quer ser bênção na tua família? Então busque princípio de Deus, do crescimento espiritual. Aleluias. Para Ele seja a glória, para Ele seja o louvor, em nome de Jesus. Outra referência encontrada em Efésios capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a edificação em amor. Olha, edificados em amor. E a Bíblia vai nos incentivar
que eu e você devemos crescer espiritualmente, buscar esse crescimento espiritual de Deus, buscar em Deus esse crescimento para a nossa caminhada com o Senhor ter sucesso e ter êxito, para que possamos nos tornar pessoas mais amorosas, né? Pessoas mais compreensivas, pessoas mais misericordiosas, pessoas que buscam princípios bíblicos. Porque se Deus não nos orientar, não entendermos de Deus, nós vamos ser mais um na família relapso. E nós temos que buscar esses princípios. Deus trabalha por meio da família, na família. Deus trabalha através da tua vida, na família. Deus trabalha em você, para que você seja bênção na tua casa. E você sendo bênção na tua casa, você vai ser bênção na igreja. Você é um tijolo lá na parede da tua casa, e você também vai ser um tijolo aqui na igreja. Você vai ser bênção na construção desta igreja, em dois aspectos, tanto fisicamente como espiritualmente. Quando nós buscamos estes princípios para a nossa vida de crescimento espiritual. Aleluias. Mas muitas vezes nós precisamos de alguns desafios na nossa vida. Alguns desafios na vida da família que nós precisamos enfrentar. Que desafios são esses que eu preciso enfrentar? Irmãos, nós vivemos num tempo em que nós não temos mais tempo para nada, vocês perceberam? A gente pergunta para alguém, como é que está? Estou sem tempo, eu não tenho tempo. Por quê? Porque este mundo nos sufoca de tanta coisa e nós não temos tempo para ir para a igreja, nós não temos tempo para a nossa família, nós não temos tempo para buscar ter intimidade com Deus, sua palavra, nós temos tempo para tantas outras coisas, mas não temos tempo para investir na nossa família, na nossa vida espiritual. Muitas famílias estão ocupadas demais com o trabalho, com escola, atividades curriculares, obrigações que tem que fazer, que pode dificultar tudo de nós buscarmos ao Senhor. São artimanhas do Deus deste século para me tirar da presença de Deus e para tirar você da presença de Deus. Estamos colocando, irmãos, Deus, a família, em segundo ou terceiro plano. Avaliemos a nossa vida com Deus. Avaliemos a minha família, como está a minha família. Se pergunte também, como está a sua família? Você vai dizer assim, não, pastor, a minha família está muito bem, obrigado. Glória a Deus, mas precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Alguma coisa precisa ser melhorado. E se a sua família está bem, como está a família do seu amigo? Como está a família do seu irmão? Como está a outra família? O nosso adversário, ele está entrando com sede para destruir as famílias. E nós vemos hoje, irmãos, que famílias fragmentadas, famílias destruídas, são igrejas mais fracas, igrejas que não têm mais a unção, porque eles não buscam a unção de Deus. E a unção de Deus nós vamos buscar, se estivermos alicerçados, fundamentados, e Deus derrama a sua unção, Deus derrama o seu poder. É preciso esvaziar de nós mesmos. O vaso está vazio, para que Deus derrame a sua glória, para que Deus enche com a sua bênção. É necessário esvaziar. Mas como receber de Deus? Se eu estou com o coração fechado, machucado, magoado, a minha família está um caos. Como eu vou receber de Deus se eu não consigo liberar o amor, o perdão? Nós temos que buscar esses princípios. Um outro desafio que nós precisamos vencer é a falta de comunicação. Falta de comunicação. Hoje, no século 21, com a internet, com a popularidade das redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, TokTik, e vai por aí afora, nós somos desafiados. Nós somos desafiados, irmãos, por essa tecnologia. E nós não nos comunicamos mais. Nós não conversamos mais. Eu me lembro quando eu era pequeno, pequeno não, criança, né? Quando eu era criança, a gente morava numa chácara, irmão, não tinha luz e a gente ficava conversando até tarde, lamparina. Isso era muito bom.
Hoje eu amo ir para a roça para ficar conversando com aquelas pessoas mais idosas. Eu amo conversar com gente mais idosa. Aquele papo de antigamente é gostoso. As famílias se reuniam na casa da minha sogra, lá no Tocantins. Me lembro quando a gente era novo, recém-casado. Quando a gente era recém-casado, nós íamos para lá. Eles colocavam aquelas cadeiras de balanço do lado de fora, que faz muito calor. No Tocantins é muito quente. E colocavam as cadeiras de balanço, tamborete, e ficavam conversando até tarde da noite. E nós não víamos o tempo passar. Uma conversa boa, agradável. É isso que precisa hoje nossas famílias. Às vezes nós estamos lá em casa, eu estou no celular, às vezes a minha esposa está em um, a Beatriz está em outro, e aí eu desligo, opa, alguma coisa está errada. Irmãos, eu falo para você, mas também a gente vive isso. São essas coisas que nos tiram da presença de Deus. Falta de comunicação no lar. Às vezes sai cedo, chega tarde da noite em casa, não conversa, não tem mais aquela comunicação. Tudo isso são estratégias do nosso adversário para tirar nossa comunhão, nosso entrosamento com a família. São as influências externas que tentam influenciar a nossa família, a nossa casa. É a mídia, as conversas, as pressões dos políticos, as pressões sociais para que a minha família seja diferente da outra família. Não, a minha família é a família que Deus arquitetou, que Deus projetou lá no Éden. Essa é a diferença da minha família para as outras famílias. A família que tem Deus. Aleluias. Uma outra coisa que precisamos vencer. Uma outra coisa, desafios, conflitos familiares, tensões dentro de casa, brigas dentro da família, que pode impedir o crescimento espiritual. Às vezes nós discordamos de alguém. Eu e minha esposa não falo aqui para me engrandecer ou para ser melhor do que ninguém. Todos nós temos problemas, mas nós nunca discutimos de briga. A gente às vezes discorda um com o outro, e aí fica assim, depois um pede perdão para o outro. Irmão, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não durma com raiva, magoado com a tua esposa, com o teu esposo, ou com o teu filho, com membro da sua família. Vá lá e peça perdão. Isso é uma coisa, nós temos princípio de pedir perdão um para o outro. A família vai crescer, a família vai desenvolver. Estresse, pressão, a pressão da vida cotidiana pode impedir que a família se concentre em atividades espirituais. Aí eu pergunto para você, quanto tempo nós como pais ou como mães temos tido aquele tempo para orar em família? Quanto tempo nós temos buscado o crescimento espiritual da nossa família? Nós temos falhado nisso. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. E essas são algumas coisas que nós precisamos vencer. São algumas barreiras que têm impedido que a família se desenvolva e cresça. E nós temos que estar atento a essas ferramentas do século 21 que o diabo entrou de fininho para tirar a minha família da presença de Deus, para tirar a tua família da presença de Deus. Nós temos que estar alertas, atento. São armas que ele vem sorrateiramente, de fininho, entrando, a gente não percebe. Ele vai entrando. E nós, como servos do Senhor, temos que estar atento a isso. Lutero, o pai da reforma, ele dizia que a importância de nós lermos a Bíblia em família, encorajando os pais a lerem a palavra de Deus com seus filhos, estabelecer-se um lar de convívio harmonioso, baseado na fé. Ele acreditava que a família que vive orando e buscando a palavra de Deus é uma fonte de bênção. Graças a Deus que as famílias cristãs do século 21 estão vivendo em outro patamar. Eles são exemplos, as nossas famílias são exemplos para o mundo, aonde eles olham para nós e falam assim, ó, esta família sim, ali tem Deus. É isso que as pessoas têm que ver na minha casa, na tua casa, nas nossas famílias, porque nós desempenhamos o nosso papel muito bem. Nós temos que buscar estes princípios, aleluias. O meu papel no crescimento espiritual da minha família depende de mim, aleluias. Depende só de você. Cada membro tem um papel específico a desempenhar na família, para que ela possa crescer espiritualmente. Não é só o pai, não é só a mãe, não são só os filhos ou os irmãos.
todos têm um papel, mas quando cada um cumpre o seu papel, a família cresce, aleluias. Mas quando um deixa de fazer o seu papel, a família não rompe, não cresce espiritualmente. O pai, a figura paterna, ele tem a responsabilidade de liderar a família, é o sacerdote da casa. Ele tem um papel de proteger, de cuidar e de prover. Tem uma lição do Casados para Sempre que fala sobre papéis. Nós ministramos várias vezes, os papéis. O que acontece muitas vezes é que nós queremos inverter o nosso papel. O homem quer fazer o papel que não é dele, e a mulher quer fazer o papel que não é dela. Por isso que há muitos lares que entram em choque, entram em conflito, porque se eu desempenhar o meu papel muito bem, como sacerdote, a família vai romper, vai crescer. E nós aconselhamos pessoas, e nós vemos que muitas vezes essas desavenças conjugais é porque um dos cônjuges não cumpre o seu papel, um dos filhos não cumpre o seu papel. Se cada um de nós cumprirmos o nosso papel como sacerdote, como pai, com certeza a nossa família vai crescer, aleluia, em integridade, honestidade e respeito. Precisamos buscar esses princípios. Deuteronômio 6 vai falar: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o nosso Deus aqui está nos dando responsabilidade de educar, de ensinar os nossos filhos, como pai, princípios bíblicos. O que acontece muitas vezes hoje, as professoras da escola dominical, da igreja, já estão descabeladas, porque os nossos filhos dão trabalho, porque eles não têm educação em casa, não têm princípio bíblico em casa. Isso não acontece aqui, só em outra igreja, tá? Às vezes, irmãos, nossos professores estão... coitados, não querem nem ficar na sala porque não aguentam mais. É difícil achar um professor que queira ficar com a criança, porque os nossos filhos, eles dão muito trabalho. Por quê? Porque em casa não tem princípio, em casa não tem educação. Nós não limitamos os nossos filhos, e nós, como pais, queremos terceirizar a educação, que era a responsabilidade minha. Terceirizamos para a igreja, terceirizamos para a escola, terceirizamos para A, para B. E se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não vigiarmos como pais e como mães que somos, aleluias, o que será deles? O que será deles? Trabalhei na rua muito tempo como policial, muitos anos. Irmão, nós vemos de tudo, de tudo. E você vai olhar para os jovens de 14, 13, 15 anos, infratores menores. Você vai estudar a família. São pais separados. É claro que não é regra, mas a grande maioria, pais separados, ou que mora com a avó, ou que é criado por uma tia, famílias que estão destroçadas. Este é o retrato da nossa sociedade, do Brasil. Esta é a nossa realidade. Brasília, a capital do Brasil, quando você vai para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a Salvador, Recife, as principais capitais, você vai ver o que é. Menores, irmãos, infratores. E aí, você vai olhar para os pais. Nem sempre é culpa dos pais, mas a grande maioria é uma família fragmentada. Não está alicerçada em princípio bíblico. Trabalhei no Proerd 8 anos, dando aula em sala de aula. 8 anos trabalhando no Proerd. Peguei crianças, irmão, com 10 anos da sala de aula. 10 anos na sala de aula, drogado. 10 anos na sala de aula, drogado. Pegava criança de 11 anos, andando igual mala. Desafiava a polícia. Disse que detestava a polícia. E a gente vai averiguar o que aconteceu. Eu quero ser igual ao meu irmão. Aí eu perguntei para ele: como que é seu irmão? Meu irmão está preso na papuda e tem orgulho dele. Ele falou na minha cara isso. Uma criança de 12 anos, 11 anos. Quero ser igual ao meu irmão. Tem orgulho.
desafiava. O ProR trabalha com uma caixinha, Bispo Bruno, de perguntas, onde as crianças colocam perguntas na caixinha e nós chegamos na sala de aula e tiramos algumas perguntas, né, que eles fazem para nós. E aí eles fazem aquela caixinha de pergunta tem um objetivo, é para a gente detectar ou descobrir se tem droga envolvida, se tem o filho sendo espancado pelo pai, abusado por alguém. Então aquela caixinha de pergunta tem todo um porquê. E nessa sala que eu dava aula no Recanto das Emas, essa criança colocava várias perguntas. Deteste polícia, não gosto de polícia, quer que polícia morra. Era só isso, era só ele que colocava. Detestava. Então, princípios, regras. O pai era separado da mãe e estava preso. O irmão também estava preso. Olha a situação da família. Olha a situação. Pais que não cumprem o seu papel. Que já cansaram. Ah, como eu tenho saudade de 50 anos atrás. Ah, como eu tenho saudade de muitos anos atrás, onde o pai dava uma ordem e o filho cumpria. Onde o meu pai e o meu avô, me recordo muito bem, não sou tão velho assim, mas o meu avô era criança, irmão Arius. Lá na Paraíba eu tinha 4 anos de idade, desculpa a expressão. O meu avô cuspia no chão e falava assim: se você não chegar com um recado, até o cuspe secar, você vai levar uma surra. E eu lembro, meu pai ainda fez isso aí algumas vezes. Sabe? São princípios que a gente corria. Ou era medo, ou era respeito, não sei, mas a gente cumpria. Hoje não tem medo, não tem respeito. Acabou-se o limite, está tudo, mudou tudo. Mudou tudo, irmão. Está tudo mudado. E nós, como igreja do Senhor, temos que olhar esses princípios. Os princípios da família não devem se perder. Ainda que os deputados, senadores, governadores, ainda que o mundo diga qual é o projeto de família, se não for do projeto de Deus, nós não aceitamos. Porque o projeto de Deus é filho obedecendo o pai, é filho sendo orientado, é marido e mulher, mulher casada com homem, homem casada com mulher e tendo filhos, segundo este projeto de Deus. E aí quando você tenta colocar alguma coisa diferente, irmã Neuza, vira essa bagunça que nós temos hoje na sociedade. E aonde vai recair? Na escola e na igreja. Nós como pastores deveríamos ter menos problemas na igreja. Por quê? Porque as famílias estão fragmentadas. Irmãos, são muitas dificuldades na família, mas graças a Deus que você está buscando estes princípios bíblicos. A mãe, a figura materna, mantém o desempenho dentro de casa, o crescimento dos filhos, orientando os filhos, obedecendo ao esposo, não obedecendo, sujeitando, trabalhando lado a lado, ajudando a educação. Seria bom que a mulher não trabalhasse fora, porque o homem tem que ser provedor. Seria bom, mas no século XXI a gente sabe que a necessidade da mulher trabalhar fora. E aí eu fico aqui, vou puxar um pouquinho para a mulher, ela tem jornada dupla, tripla. Ela é mãe, ela trabalha fora, ela é esposa, da dona de casa, e aí ela faz tudo. As mulheres são umas heroínas. E quantas mulheres que são o homem da casa hoje, faz o papel de homem, faz o papel de mulher. Quantas mulheres hoje criam os filhos sozinhos na dificuldade. E quando a figura paterna não está presente, aí que o negócio fica difícil, porque não tem autoridade em casa. E nós precisamos buscar esses princípios bíblicos. Nós, como servo do Senhor, nós temos que dizer: eu não aceito perder a minha família para ninguém. Eu não aceito perder a minha família. E quando os filhos, o papel dos filhos é amar os pais, devem ser encorajados, devem ser desenvolvidos o seu caráter, e são os pais. Eu sempre falo que nós pais somos espelhos, né? Os filhos estão olhando para nós, né? Eles estão olhando. Se a gente escorrega na maionese, se a gente escorrega um pouquinho ali, você fez isso, né? É verdade, não é desse jeito, porque eles olham para nós. E a gente tem que andar pianinho, tem que andar certinho, né? E a gente falha, mas eles olham para nós. Eu digo que a maioria dos filhos, eles querem ser como o pai é. Eles querem ser como a mãe é. Eles se espelham em nós. Eles querem ser como nós.
A gente dando aula para as criancinhas, as crianças, eles almejam, alguns, né, serem policiais, eles têm orgulho da farda, eles se identificam. É por isso que a polícia criou o PROERD, porque o PROERD vai na sala de aula e ele tenta aproximar, mudar aquela mentalidade que nós tínhamos há 50 anos atrás, de que foi criada na ditadura, né? O medo da polícia, a repressão. Não, a polícia é aquela que trabalha junto com a família, é família, educação, escola, trabalhando junto para desenvolver, para mostrar para a criança, para os nossos filhos, dizer não no momento de uma oferta de droga, numa oferta de fazer algo errado. E esse princípio é um princípio bíblico. É um princípio bíblico que nós trabalhamos. Isso é bênção demais. Nós temos homens e mulheres de Deus na Bíblia que tinha essa bênção de Deus, que buscavam esse crescimento na família. Nós temos Josué. Josué tinha uma família abençoada. Ele diz a frase, o versículo 24 de Josué 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este princípio, este versículo, nós temos que colocar ele no nosso coração. É por isso que quando a gente ora pela família aqui, nós temos que repetir, né? Abençoar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É proferir bênção mesmo. É dizer, olha, nós somos do Senhor. Ainda que tenha alguma coisa errada, mas Deus é o nosso Deus, aleluia. Noé liderou sua família em construção da arca. É outro exemplo de homem de Deus. Ele seguiu a instrução de Deus, liderou sua família para construir uma arca. Ensinou seus filhos sobre obediência, educação a Deus, amar a Deus e a importância de seguir princípios, mandamentos. Graças à liderança desse homem, ele salvou toda a sua casa, salvou sua família. Seja como Noé, salve a sua casa, a sua família, não deixe nenhum deles se perder. O que falar da família de Jó? Homem reto, íntegro, e diz a palavra que ele se desviava do mal, perdeu tudo com permissão de Deus, mas não perdeu a fé, e Deus deu a ele em dobro, porque era um homem que amava a palavra de Deus, amava a Deus, aleluias. Qual é o meu papel? Qual tem sido o seu papel como homem, como mulher de Deus? Será que somos um pai permissivo, tolerante, que vê a espiritualidade da família indo por água abaixo e não fazemos nada? Lembra da semana passada que eu preguei sobre Ofni e Finéias? Um pai que não estava nem aí para os filhos. Deixa fazer o que quiser. Não, tadinhos, deixa, tadinho. Nós vamos passando a mão. Cuidado, a correção é necessária. Correção não é espancamento. Correção é você ter autoridade, aonde o sim é sim e o não é não. E nós temos que aprender isso com Deus. Para terminarmos, eu e você como pais, somos os primeiros a educar os nossos filhos na fé, ensiná-los, a nossa família. A vida da família é a primeira de formação cristã, lá em casa, lá no lar. A primeira escola em casa é no lar. Família perfeita não existe. Não busque família perfeita, porque não existe. Mas viver uma família saudável é possível, é ou não é? É possível uma família saudável, que tem amor, que tem perdão, que se comunica. O que você precisa colocar é Deus em primeiro lugar na sua vida. Se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmão, ninguém vai nos segurar, porque Deus estando conosco, fica muito mais fácil a caminhada. Família é um projeto de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque a Deus sabedoria. Eu não sei fazer, não sei como fazer. Nós não sabemos nada, mas Deus nos dá sabedoria para buscarmos nele como fazer, para construir uma família mais edificada, mais saudável. E só isso acontece se nós dispusermos a nossa vida para que Deus venha nos ensinar. Busque de Deus além. Amém? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Amém? Peça a Deus. Você não nasceu no lar errado. Você nasceu no lar certo. Deus tinha propósito lá na sua casa, na sua família. Sua família tem erros, mas também tem acertos. A minha família tem erros, e muitos, mas também tem acertos.
busque de Deus sabedoria. Nós nascemos na casa e na família que Deus queria que eu e você nascemos, para que eu e você sejamos bênção na família em que nós estamos inseridos. Amém? Fique em pé nessa noite. Queria chamar o louvor e nós queremos orar. Eu queria fazer algo diferente nessa noite. Nós estamos em pouca quantidade aqui. Aqueles que, se possível, venham aqui à frente. Eu quero chamar toda a igreja, né? Toda a igreja. Só aquele que não conseguir vir aqui, nós queremos orar por você. Pode vir, representa a sua família. Nós hoje encerramos uma série de cinco pregações sobre a família. E eu sei que você quer que a sua família seja melhor na presença de Deus, mas é dedicação, é esforço, é renúncia. Não é fácil porque nós temos um adversário que está ao nosso derredor e 24 horas ele luta para me tirar da presença de Deus, viu? Ele luta para tirar você da presença de Deus, mas a palavra de Deus fala que ele é derrotado, que ele não tem poder. E se ele não tem poder, ele está aqui, Deus está aqui nessa noite, aleluias, para te ajudar, para te fortalecer e para te dar graça. Esse Deus que você serve, na sua dificuldade que você tem, na sua angústia de educar o teu filho, de ter relacionamento saudável com a tua família, Deus nessa noite, eu profetizo sobre você, Ele mudará este quadro na tua vida e na tua família. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, aqui nós estamos como família. Família é projeto de Deus. O Senhor já projetou a minha família e a família dos meus irmãos, Senhor, desde o princípio do mundo. Mas, ó Pai, se alguma coisa não está fluindo, se há falta de amor, se há falta de comprometimento, Senhor da glória, se há falta de perdão, Espírito Santo, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda este filho. Deus orienta, dá estratégia, dá amor, dá paz, a comunhão, a sabedoria. Eu profetizo na tua casa, que a tua casa é do Senhor, que a tua família é do Senhor. Deus entra com a cura, com a restauração, Deus entra com a provisão. E nesta noite as janelas do céu estão sendo derramadas, bênção de perdão, bênção de comunhão, intimidade com o Senhor. Eu profetizo sobre a tua casa bênçãos, a tua família é bênção do Senhor. Deus, derrama a tua graça, a tua unção e o teu poder. Espírito Santo, se há alguma dificuldade, alguma necessidade, que nesta noite, ó Pai, o Senhor abençoe, dê vitória e dê bênção a este povo, Deus, a esta família que está aqui representando mais um lar. Entra, Pai, e faz morada. Entra e faz morada no lar dos teus filhos. Deus, não passeia, mas mora lá. Deus, mora nesse coração duro. Mora, Senhor, tira esse coração, estes pensamentos maldosos, Senhor, esta vontade, Senhor, que não vem de Ti. Muda a história, transforma a nossa família. Eu creio, ó Pai, que a nossa igreja é uma igreja fundamentada, alicerçada em princípios, e que a nossa igreja, Pai, tem famílias saudáveis, famílias que amam a Tua palavra, famílias, ó Pai, que estão alicerçadas nestes princípios. Eu abençoo, Pai, todas as famílias da nossa igreja. Eu abençoo todas as famílias, ó Pai querido, da nossa cidade. Eu abençoo todas as famílias do nosso federal. E abençoo todas as famílias, ó Pai, da nossa vizinhança e do nosso país, ó Pai. Queima todo mal, dá vitória, Senhor, e nos ajuda a conduzir, Deus, até o final a nossa família, em o nome de Jesus. Amém.